Nós estamos gravando alguns vídeos falando sobre os sinais da volta de Jesus. Então Jesus falou que antes da sua vinda haveria vários sinais, sinais no céu, angústia entre as nações. Jesus fala que as pessoas iriam desmaiar de terror pela expectativa das coisas que iriam acontecer. Esses sinais estão ali no livro de Mateus capítulo 24 e também ali no livro de Lucas no verso 21. Aliás, no capítulo 21. E ali no verso 32, aí no livro de Lucas, capítulo 21, Jesus ele fala que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Então eu vou falar sobre alguns sinais da nossa geração, que é uma característica do nosso tempo. Jesus também ele fala que assim como foi nos dias de Noé, assim seria também nos dias da sua vinda. E ali no capítulo 6, no verso 5 de Gênesis, fala que nos dias de Noé, o mundo era extremamente violento. Isso está acontecendo nos nossos dias. Há uma estatística que no Brasil morre mais de 40 mil pessoas todo ano, vítimas de assassinatos. São mortes violentas. E fala que no mundo todo, mais de 1,5 milhão de pessoas morrem assassinadas todos os anos. É interessante que o Brasil não é o país mais violento do mundo. Parece que o Brasil está em oitavo ou nono lugar. Isso mostra quanto o mundo está violento. E também acredita-se que uma pessoa suicida a cada 40 segundos em todo o mundo. Então são estatísticas que mostram a gravidade do tempo que nós estamos vivendo. Outra coisa também importante que está acontecendo é a destruição da nossa sociedade, a destruição das famílias. Existe a ideologia de gênero, que é coisa da nossa época. Existe hoje pessoas do mesmo sexo que estão se casando e as leis estão legalizando aí esses casamentos. Isso, coisas que é contra a vontade de Deus. Uma outra coisa também que aconteceu, algo interessante, foi essa questão da edição genética. Então, há pouco tempo, uma reportagem do médico chinês que falou sobre isso. Mesmo que a gente não tenha nenhum conhecimento, nós somos muito leigos nesse assunto, mas dá para a gente perceber que é uma interferência no círculo natural da vida. Aliás, é uma coisa até fora de ética, até mesmo aí no mundo científico. Então nós vemos que isso está acontecendo na nossa época, na nossa geração. Existe a corrupção no mundo político, e a gente vê acontecer isso no Brasil, mas também no mundo inteiro. Então a moral humana está desmoronando. Essa corrupção parece que ela não tem limites, parece que nunca vai cessar. Sai governo e entra governo e são acusados de corrupção. Por isso que essa é uma característica da nossa sociedade. A corrupção também nas religiões. Hoje a religião protestante está agindo semelhante à religião no tempo medieval, onde a igreja vendia indulgência. Então a religião está fazendo a mesma coisa. Hoje ela vende indulgência de forma diferente, mas hoje ela está vendendo as bênçãos de Deus. Pessoas estão enriquecendo com a palavra de Deus. Então existe uma grande corrupção aí também no mundo religioso. Existem sinais alarmantes no mundo natural. O homem está destruindo a natureza. Então a cada ano que passa, as matas estão sendo destruídas. Ali a mata amazônica mesmo mostra que a destruição não para. Então o homem está destruindo o seu próprio ambiente, o meio ambiente.
e gases que são lançados na atmosfera, gases venenosos. Então o ar está comprometido. Então nós respiramos um ar totalmente impuro. A própria ciência ela fala se não der um basta, o mundo não vai resistir a tudo isso. Interessante que até a própria ciência ela admite o fim do mundo. Existe ali o relógio do fim do mundo, que foi adiantado há um tempo atrás. É claro que isso a ciência usa para um alerta para o mundo. O ser humano entende que ele está destruindo o seu próprio planeta. E a vida humana pode desaparecer da Terra. Isso somente baseado na ciência. Então são coisas espantosas que acontecem nos nossos dias. Existe hoje alguns relatos que são inacreditáveis. Então se não tivesse prova, se não fosse filmado, as pessoas nem acreditariam. Existe a queda de asteroide, igual aconteceu na Rússia. Então foi filmado, foi uma coisa real. Houve um impacto tão grande que houve abalo e muitas pessoas ficaram feridas. Então são coisas espantosas nos nossos dias. Há pouco tempo houve uma reportagem aí de uma nuvem que caiu na terra, redemoinho de fogo. São coisas que a gente vê. É claro que a ciência ela procura uma explicação para tudo isso. Mas são características ali do nosso tempo, essas coisas espantosas. E algo que aconteceu há pouco tempo, agora nesses dias, é o fogo ali na Califórnia. Então parece que aquele fogo não se apaga nunca. E milhares de pessoas morreram. Aliás, mais de 1.000 pessoas morreram nesse incêndio, pessoas que estão desaparecidas. Então são coisas realmente espantosas que está acontecendo nos nossos dias. Mas Jesus disse que quando isso acontecer, era para nós levantar nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Está ali de Lucas no capítulo 21, no verso 28. Então esses sinais, quando nós vemos essas coisas acontecer, é o sinal da volta de Jesus. Um outro ponto importante é porque esses sinais não convertem as pessoas. É claro, não se pode usar esses sinais para pregar a palavra de Deus no sentido de trazer conversão. Porque isso não muda as pessoas. Nesses lugares acontecem esses grandes terremotos. A gente ouve testemunho, as pessoas falam que muitas vezes as pessoas elas se voltam para Deus. Elas clamam a Deus nesse momento. Mas quando passa essa fase, as pessoas voltam ao normal. E passam a viver a vida normal. Isso acontece na nossa própria vida. Quando acontece tragédia nas nossas vidas, nós nos voltamos para Deus. Mas quando as coisas voltam ao normal, geralmente a nossa vida também volta ao normal. E nós vamos nos distanciando de Deus. Por isso existe aqui o conselho de Jesus, ali no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 34. Jesus fala para nós orarmos a todo tempo, porque o dia do Senhor, a sua vinda virá como laço sobre toda a terra, quando as pessoas não estão esperando. Fala que a volta de Jesus será como um ladrão à noite, que vem quando as pessoas não esperam. Aqui no livro de Tessalonicenses, aliás, no livro de 2 aos Tessalonicenses, ali no capítulo 5, no verso 1, o apóstolo Paulo também dá um conselho. Ele fala: irmãos, quantas estações não convém, não é necessário que eu vos escreva, porque vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão. Quando as pessoas estiverem falando de paz e segurança, então haverá repentina destruição. Então Jesus vai vir no momento em que o mundo não estiver esperando. Não vai vir no momento de calamidade, vai vir no momento de paz, onde as pessoas acreditam que Jesus nunca virá. É como aconteceu nos dias de Noé. A gente sabe da história que Noé entrou na arca. Então o povo viu Noé entrando na arca.
viu os animais entrando, viu que a porta fora fechada. Aí o povo ficou com um pouco de temor, mas Noé ficou na arca ainda 7 dias. Então durante esses 7 dias o povo acreditava que nunca haveria um dilúvio sobre a terra. Esse foi um momento de paz, as pessoas perderam o temor. Mas de repente o céu se escureceu e as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Assim será também a volta de Jesus. Será no momento em que ninguém espera. Por isso, em todo tempo, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida e nos momentos de paz, precisamos estar vigiando e aguardando a volta de Jesus.